Olá, gente. Meu nome é Lívia Oliveira Campos e eu sou acadêmica do 11º período de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Eu vou apresentar o trabalho que eu e os meus colegas, Carolina Gonçalves Barcelos e Lucas de Carvalho Cassete, realizamos sob a orientação da Camila Fernandes de Souza, que faz pós-graduação em Medicina de Emergência pelo CDT e é preceptora do Internato Rural da Faculdade de Ciências Médicas na cidade de Papagaios. O título do trabalho é A utilização de doses baixas de cetamina no controle da dor na emergência, uma revisão sistemática. Bom, a gente vai conversar um pouquinho nesses próximos minutos, então, sobre o uso da ketamina na dor aguda na emergência. Então, atualmente, até 78% dos atendimentos de emergência incluem dor aguda como queixa principal. E o manejo dessa dor é um aspecto muito importante do atendimento e, inclusive, da satisfação do paciente. Seguindo os princípios da escada analgésica da Organização Mundial da Saúde, que é essa figurinha que está no slide, os opioides têm um papel de destaque no manejo de dores moderadas e intensas, sendo amplamente utilizados. Entretanto, devido às contraindicações relativas dessas drogas, que podem causar hipotensão, diversos outros efeitos colaterais, inclusive vício, muitos pacientes se beneficiariam de uma via alternativa para o controle eficaz e seguro da dor aguda na emergência. Entre esses pacientes, incluem-se as crianças menores de 2 anos, os pacientes com hipotensão, doença pulmonar adjacente ou insuficiência renal, idosos em polifarmácia, indivíduos que nunca fizeram uso de opioides e os usuários crônicos de opioides ou com algum histórico de dependência. Nesse contexto, então, vale falar da ketamina. Ela é uma antagonista dos receptores N-metil-D-aspartato com ação analgésica e anestésica e historicamente foi utilizada como anestésico, sendo substituída por drogas com efeitos colaterais mais aceitáveis. Recentemente, devido às suas propriedades dissociativas que mantêm os reflexos das vias aéreas preservados e permite estabilidade hemodinâmica, a ketamina tem sido cada vez mais utilizada na sedação de procedimentos e na indução para intubação. Em doses subdissociativas mais baixas, ou seja, menor que 0,5 miligrama por quilo endovenoso, a ketamina demonstrou ter propriedades analgésicas para casos de dor aguda e também de dor crônica. E embora o uso de cetamina para controlar a dor aguda seja relativamente novo, ele tem características únicas que podem se prestar a melhores resultados para os pacientes, particularmente para as populações específicas descritas, se apresentando como uma possível opção aos opioides. O objetivo do nosso trabalho, portanto, foi verificar a eficácia e a segurança da ketamina para uso analgésico na dor aguda, na emergência, comparada com o uso de opioides. Para isso, foi realizada uma revisão sistemática, conforme diretrizes do PRISMA, de artigos disponíveis nas bases de dados PubMed e Medline, publicados entre 2014 e 2022 em inglês ou português, com os descritores ketamina, opioides, dor aguda e emergência. O fluxograma no slide mostra resumidamente as etapas realizadas até a obtenção dos estudos selecionados para a realização da revisão. Então, primeiro foram identificados 89 estudos, após a gente jogar os descritores nessas bases de dados. A gente removeu as duplicatas, que foram 15, e depois de remover as duplicatas, a gente selecionou os estudos de acordo com critérios de inclusão. Então, os critérios de inclusão, eles incluíram os estudos randomizados, controlados, que comparavam o uso de ketamina administrada de forma endovenosa com o uso de morfina endovenosa para tratamento de dor aguda intra-hospitalar em indivíduos maiores de 18 anos. E, então, após colocar esses critérios de inclusão, a gente triou 24 estudos. E aí, depois, a gente aplicou os critérios de exclusão. E foram excluídos estudos em população pediátrica, que faziam uso de ketamina pré-hospitalar e para outras funções, sem ser analgesia, como para sedação, intubação, uso psiquiátrico, dor crônica, e o uso de ketamina junto com outras drogas anestésicas. E aí, então, a gente obteve 6 estudos para fazer a revisão. Entrando agora nas discussões, essa tabela presente no slide, ela contém algumas informações importantes que estavam nos artigos,
Então, tá aí o nome do autor principal, o ano de publicação e o país em que o estudo foi feito, o tipo de dor, né, que os pacientes apresentavam nesses estudos, a intervenção que foi realizada, né, a aplicação, né, de ketamina e de morfina endovenosa, e a amostra, né, ou seja, o número N de pacientes que foram submetidos a cada um desses procedimentos. Foram avaliados, então, né, 6 ensaios clínicos randomizados, nos quais 387 pacientes tiveram sua dor aguda manejada na sala de emergência, com 7,1 mg por quilo de morfina endovenosa em bolos. Então, esses 387 pacientes, eles formaram os grupos controles, e 395 pacientes tiveram essa dor manejada com ketamina, em doses variando de 0,2 a 0,5 mg por quilo. Né? Ou seja, esses 395 pacientes formaram os grupos de intervenção. Essa dose de 0,2 a 0,5 mg por quilo de ketamina é uma dose baixa utilizada, né, que é subdissociativa, como a gente conversou um pouquinho na introdução. Essas dores eram localizadas principalmente na região abdominal, flancos, na região lombar, incluindo aí cólica nefrética e em fraturas. Nesses estudos, os pacientes foram submetidos à avaliação de dor por meio de scores, né? E essas dores foram avaliadas em 15, 30, 60 e 90 minutos. Então, a cada 15 minutos, esses pacientes foram avaliados por meio desses scores. E a estimativa mostrou que não havia diferença nas pontuações médias de dor entre os grupos da morfina e da ketamina nos primeiros 60 minutos após a administração de analgesia. Então, após a aplicação, né, de morfina ou de ketamina, nos primeiros 60 minutos não houve diferença nos scores de dor entre os dois grupos. Já a partir de 60 minutos, foi observada uma diferença nos scores de dor, favorecendo a morfina. Mas vale ressaltar que essa diferença é muito pequena e pode não representar uma diferença significativa clinicamente importante. Também não houve diferença significativa na proporção de pacientes que necessitaram de analgesia de resgate com ketamina em comparação com a morfina. Então, nas vezes em que se precisou de uma analgesia de resgate com morfina, também se precisou de ketamina e vice-versa. Os opioides, eles têm vários efeitos colaterais bem conhecidos: hipotensão, apneia, náuseas, vômitos. Embora não tenha sido relatada hipotensão e vômitos nesses estudos, a revisão constatou nenhuma diferença significativa em náusea ou hipóxia entre os pacientes que receberam ketamina versus morfina. E vale ressaltar que houve um número absoluto menor de eventos hipóxicos entre os pacientes que receberam ketamina em comparação à morfina. E em relação aos efeitos adversos bem conhecidos, né, associados à ketamina, como laringoespasmo, hipertensão, taquicardia e reações de emergência, os estudos que analisaram sua ocorrência concluíram que tratam-se de efeitos incomuns. Os efeitos mais relatados foram tontura e sensação de irrealidade. De toda forma, é importante considerar esses eventos e sempre monitorá-los, né, ao escolher um analgésico. Concluindo, então, a cetamina demonstrou-se uma alternativa eficaz e segura aos opioides para o controle da dor, sendo uma opção válida para o tratamento da dor aguda na emergência, principalmente em pacientes com contraindicações ao uso dos opioides, como a gente falou no início da apresentação. E isso é consistente com os estudos anteriores que vêm sendo publicados sobre a ketamina. Contudo, mais pesquisas de alta qualidade, né, que comparem, né, a ketamina com morfina com doses bem determinadas, né, e sem variação de doses, e que usem um score de dor específico, né, igualmente para todos os estudos, essas pesquisas assim são necessárias para avaliar o uso da ketamina em outras populações e em outros contextos clínicos específicos também. Essas são as referências bibliográficas dos 6 ensaios clínicos randomizados que a gente utilizou para fazer a revisão. E é isso, chegamos ao final da nossa apresentação. Foi um prazer estar aqui com vocês no Congresso Brasileiro de Emergências Médicas, falando um pouquinho sobre cetamina, que é um tema que eu gosto muito, que está super em alta, né? Está sendo super estudado em diversas áreas da medicina. O meu e-mail está aí na tela, então quaisquer dúvidas que vocês tiverem podem me mandar, que eu respondo lá direitinho.
É isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês.